Hoje, 29 de setembro, é aniversário do nosso queridíssimo Ludwig von Mises e eu resolvi fazer um vídeo não muito ambicioso, assim, uma grande biografia, mas conversando um pouco sobre ele, a história dele, alguns livros menos conhecidos que eu recomendo que vocês leiam, como uma homenagem, presente de aniversário, sei lá, pode ser? Roda a vinheta. E assim, pra fazer um vídeo completo sobre o Mises, vai um daqueles vídeos longos pra caramba. O meu objetivo não é fazer isso aqui, eu não quero fazer uma grande biografia e tudo mais. Inclusive, se você quiser ler a biografia dele, leia a do Guido Husmann, que é o Last Night of Liberalism, que é a biografia do Mises. Eu vou citar alguns livros aqui, vai estar tudo linkado na descrição, não se preocupe. Mas ali você vai encontrar a biografia completa, uma porrada de detalhe, se afunde de ler aquele negócio lá. E também... eu acho que o Husmann também é um autor que é pouco conhecido. Se eu não me engano, ele tá na França. Uma vez eu conheci uma aluna dele quando eu tava na Conferência Escola Austríaca em Viena, que foi legal, que foi no Banco Central de Viena. Aí tava o Bob Murphy falando, não, porque o Banco Central vai fazendo merda. Não, mas esse aqui não, esse aqui é legal, eles são gente boa. Prestaram a casa pra gente. Não, mas o resto... Mas enfim, o Husmann é um autor bom e ele é pouco conhecido. Ele tem um livro muito bom que é o The Ethics of Money Production. Vai estar aqui na descrição também. Todos estão de graça em PDF no Instituto Mises Americano, tá? Vários aqui não tem tradução ainda, mas enfim. Bom, o título já entrega, ele tá falando sobre a ética e problemas também da criação de dinheiro. É um livro que você pode ler só capítulos isolados, assim, ele é bem legal, mas fica aí o jabá dele. Agora, falando sobre o Mises, e eu acho que tem várias coisas da história da vida dele que são ilustrativas. E eu acho engraçado que as pessoas conhecem o Mises, de maneira geral, como o senhorzinho de terno, sabe? E as pessoas têm aquela ideia de que ele era um catedrático a vida inteira, academia a vida inteira, nerdando lá o tempo todo. E não, isso não é realidade. Isso foi, de maneira geral, a carreira dele depois que ele fugiu para os Estados Unidos, quando ele teve que fugir do nazismo. Mas antes disso, ele era um cara bem mão na massa na Áustria. Inclusive, eu fui na universidade quando eu estive lá, né? A gente teve um tourzinho austríaco lá, foi mó legal. Eu fui na universidade onde eles tinham aulas e onde ele fazia aula com o Bombawerk. Na época, o Karl Menger já estava meio mal da cabeça, já estava mais afastado e tudo mais. Mas ele teve 10 anos de aula com o Bawerk. E naquela época, aulas não eram assim, cadeira certinho, matéria e tudo mais. Era muito mais grupos de discussão. Mas você tinha naqueles grupos de discussão muita gente muito boa. Tipo, ele estava na mesma cidade que o Karl Popper, sabe? Ele estava em Viena, que era um grande centro de pensamento da época. É fácil a gente olhar hoje como Viena, tipo, turístico, palacinhos e tudo mais. Mas não, mano, era um grande centro de pensamento na época. E ele ficou 10 anos lá estudando com o Bawerk e eu acho que isso é uma importância muito grande de a qualidade de uma sala, sabe? Isso é uma coisa que a gente tá tentando criar dentro dos nossos programas de liderança e eu quero refinar ao longo do tempo, que é não só ensinar coisas boas, mas criar uma sala onde você tem gente boa que tá te desafiando, sabe? Porque uma coisa é você só tá lendo uns negocinhos lá em casa, tal, tomando chazinho, um cafezinho. E outra coisa é você tá com mais 10 crânios e falar, não, pera aí, eu tenho que debater com os caras. Os caras falam um negócio que eu não sei responder, eu passo vergonha, pô, quero impressionar os caras, tal. Essa sala é importante. E ele ficou numa universidade de altíssima qualidade, tendo aula com o Bawerk, por muito tempo. Tanto que se você for ler o Theory of Money and Credit, que é a teoria do dinheiro e crédito, esse já está traduzido, que saiu em 1912, ele pega muito essa influência. Se você já leu o Bawerk, e se você leu o Bawerk, parabéns pela paciência. Meu Deus do céu. O Bawerk, ele tinha uma tendência de... Deixa eu explicar um problema econômico, ok? Existe o problema de como que funciona a produção. E antes de eu explicar a minha visão, a visão austríaca sobre isso, como se tipo, era ele, o Menger e mais um monte de gente que ilustra esses conhecidos hoje, mas ele falava, antes de eu explicar a nossa visão, deixa eu refutar, tipo, todas as teorias que existem, tá? Só pra gente entender o que tá errado. Então... cara, às vezes ler Bawerk é um negócio meio... Mas você pega muito desse estilo, se você já leu Bawerk, você vê no Teoria do Dinheiro e Crédito do Mises, você vê uma estrutura parecida, uma forma parecida de pensar. E o que ele tá pensando é ali, ok, continuando em teoria de produção do Bawerk, várias coisas, como é que isso funciona em dinheiro e crédito, o que funciona? Você vê que ele segue uma linha ali, ele tá continuando um trabalho. E voltando porque eu tava falando da sala, é importante você ter essa continuidade de trabalho, você ter...
pessoas passando ideias para outros que vão seguindo aquilo para frente. Às vezes a gente tem, especialmente com o movimento ainda hoje muito isolado, aquela ideia de que eu tenho que fazer tudo. E não, isso não é real, sabe? Eu acho que isso vem, assim, de uma versão ao coletivismo tão forte, tão extremada, assim, talvez até porque o Brasil extrema isso ainda mais, que a gente tem quase uma versão a trabalhar em grupo. Alguma coisa assim, o que não faz o menor sentido, mas eu entendo por que acontece. Mas uma das lições aí, né, do Teoria do Dinheiro e Crédito, que é um livro excelente, mas não só entrando no conteúdo dele, mas o fato dele existir, é que, assim, não foque em você ter que fazer, pesquisar e desenvolver tudo, mas sim em atrair pessoas que vão te ajudar a fazer isso e estimular elas e dar os meios para elas fazerem isso. Porque se você consegue fazer isso com 30 pessoas, a produção final ao longo de 50 anos de carreira de todo mundo é 2 ordens de magnitude maior do que a sua própria produção seria. Então, pensa nessa coisa indireta, que é bem a coisa indireta do Baverk falando, né? Bem teoria de produção. De primeiro a gente tem que produzir os bens de capital que vamos produzir as coisas lá na frente, não tentar imediatamente produzir bens de consumo, né? Você fica mais eficiente assim. Olha só, eu não esperava ligar esses pontos. Se você acha que eu fiz um grande planejamento para isso, não, só aconteceu, tá? Mas enfim, sai o Teoria do Dinheiro e Crédito. E lá em 1914, deu um certo desentendimento ali na Europa, talvez você tenha visto sobre isso na sua aula de história, entre a glorificação do Getúlio Vargas e a demonização de qualquer coisa que tenha a ver com o capitalismo. Você pode ter ouvido falar da Primeira Guerra Mundial. E o Mises foi oficial de artilharia na Primeira Guerra Mundial. E assim, ele foi oficial de artilharia no exército do Império Austro-Húngaro, que não era exatamente uma força muito boa. Ele viu umas batalhas que não foram nem um pouco bonitinhas, assim, tá, ele não viu o Somme ou a Verdun, tá, ele não lutou nessas, ele tava lutando nos frontes austríacos, mas foram frontes bem feios, então assim, quando ele escreve no resto da carreira dele contra a guerra e conflitos, ele não tá falando do ponto de vista de, gente... Não, sério, muito feio isso. Ele tá falando 100% de um ponto de... Eu vi uns troços. E eu fiz uns troços. Eu era oficial de artilharia. O meu trabalho era meter bomba. O que me lembra que o Hayek tinha uma abertura de palestra que eu não vou possivelmente lembrar onde que isso tava agora, mas uma vez o Hayek abriu uma palestra falando um livro, alguma coisa assim que ele tava falando, as pessoas dizem que o que gera interesse é dinheiro, sexo e violência. Dinheiro eu sou um falido, sexo não é adequado eu falar aqui, então deixa eu contar pra vocês a vez que eu baionetei um cara até a morte na Primeira Guerra Mundial, sabe? Uma abertura fantástica de palestra. Mas é fácil esquecer que esse pessoal serviu na guerra. O Hayek, real e sinceramente, baionetou alguém, ok? Então, quando esse pessoal fala contra a guerra, em defesa de liberdade de mercado e de plebiscitos locais para definir as coisas e resolver problemas de etnias, de culturas e fronteiras, para evitar a guerra, ele não tá falando do ponto de vista só de gente, guerra cai o PIB, sabe? Ele tá falando de um ponto de vista de, mano, vamos não fazer isso de novo, ok? E não só ele serviu como oficial de guerra, mas na segunda parte da guerra ele estava dentro da parte administrativa do exército. E quando você estava numa guerra, na Primeira Guerra Mundial, você tinha mobilização econômica completa. Então o Estado basicamente nacionalizou a economia inteira. Então quando ele fala sobre a burocracia estatal, sobre a papelada e tudo mais, ele não tá falando isso de um ponto de vista teórico ou de fui no Detran e foi um saco, sabe? Ele tá falando de eu já fui esse oficial. Junto com a porrada de oficiais, e a gente tinha que coordenar comida, e munição, e equipamento, e uniforme, e o inferno todo para levar pra linha de batalha, e tudo que era dentro, e coordenar toda a indústria, a produção, e eu sei que isso não funciona. E um detalhe que você começa a pescar, pode ser só paranoia da minha cabeça, mas um detalhe que você começa a pescar do jeito que ele fala, é que ele fala não tanto de políticos e alto escalão controlando a economia, ele fala muito mais do burocratinha embaixo, do cara que vai assinar o último papel, que vai ter algum poder de decisão, que ele pode fazer alguma coisa que, honestamente, os superiores dele, o superior do superior dele, nunca vai ficar sabendo. Porque ele viveu muito mais isso. Então ele critica muito esses problemas também do pequeno burocrata de um soviete no interior da Rússia que vai ter que decidir alguma coisa. Ele foca as críticas, sim, em alto comando de uma organização estatal muito grande, mas ele também fala da importância do pequeno burocrata, porque são esses caras que vão ter uma grande influência na execução de uma política estatal no fim das contas. Então, sim, tem o Renan Calheiros, que não sabe nem pronunciar Bitcoin, ele falou criptomoeda. Não, caso você não saiba,
O Renan Calheiros hoje perguntou pro Luciano Hang na CPI do Covid se ele já usou criptomoedas. Então, assim, você tem esses caras, sim. Mas você também tem o fiscalete da vigilância sanitária de uma cidade do interior de 60 mil habitantes que pode inventar 3 leis, multar em cima, cobrar propina pra não cobrar a multa, e ninguém vai nem saber se essa lei existe em primeiro lugar. Então, Mises fala disso bastante, porque ele viveu muito isso. Então, eu conto essa parte da história com muito mais foco, porque eu gosto que isso quebra aquela imagem de Mises de terninho numa academia dando aulinha pra galera, e mais, tipo, foi um cara que foi mão na massa, sabe? E depois da Primeira Guerra Mundial, você teve a Revolução Russa e todo o colapso econômico e tudo mais, e ele solta o que jogou ele para proeminência no mundo inteiro, que foi o problema do cálculo econômico na economia socialista, em que ele só tá falando... E assim, não é daqueles monolito de livro. A parte interessante do livro inteiro... Porque eu acho isso muito irritante nesses livros, assim, que são de época de, tipo, sei lá, 100 anos atrás, assim. Que tem, assim, prefácio à edição brasileira, prefácio à edição inglesa, prefácio à segunda edição inglesa, notas do tradutor, introdução, contexto... Cara, isso vira, tipo, 1/3 do livro. Que saco! Às vezes tem uma coisa interessante no meio, mas eu só queria fazer essa rant aqui um pouquinho, vai. Mas se você pegar a parte em que ele tá falando do problema mesmo, é ali, 20, 30 páginas de texto, mais ou menos, que ele tá cobrindo esse problema em maiores detalhes. E eu não vou entrar muito no detalhe qual é o problema, vocês já sabem, quem não sabe depois eu faço um vídeo e tudo mais. Mas é um negócio que lança ele como um dos principais oponentes do socialismo. E até hoje esse artigo não tá respondido, porque não tem resposta, né? A resposta, mais ou menos, que fizeram foi, que os socialistas tentaram, foi supercomputadores, o que é basicamente a mesma coisa que dizer mágica. Não, tem esse problema. Não, um dia a gente vai ter um computador, assim, muito foda que vai conseguir calcular isso. Você fala, cara, mas assim, Não, ele vai ser, tipo, muito foda. Basicamente, ele tá respondendo, um dia a gente vai desenvolver o poder de lançar bolas de fogo, matar o dragão mágico e pegar a espada fiada dele. Enfim, sabe? Basicamente, esse é o resumo do contra-argumento que tentaram dar pra ele. E nessa época... o que você tinha era a Áustria desmontada agora, né? Virada em vários países malucos que metade não tinha nem lógica exatamente do que estava acontecendo ali. E uma gigantesca tensão na Europa, você tinha crises de hiperinflação para todo lado. E no meio disso tudo, você tinha ele pensando na economia e tentando falar, gente, vocês estão vendo o caos? Porque é fácil esquecer esse caos da época. É fácil esquecer o absoluto caos que tava tudo de... a fronteira da França para lá, na Europa, sendo que para cá seria Atlântico, então para lá, tipo, para os dentro. Completo caos. Econômico, político, social, militar, tudo. Então, no meio disso, ele estava tentando falar, vocês podem... o problema é o Estado. Vocês para de imprimir dinheiro, diabo, sabe? É nesse contexto que ele estava desesperadamente produzindo ali, e nessa época ele trabalhou em várias coisas diferentes do governo austríaco, em porrada de cargos diferentes, não vale a pena nem listar aqui porque é muita coisa, mas todos muito operacionais, muito dentro da máquina, ou próximo de pessoas, tentando influenciar, tentando fazer alguma coisa, tentando mudar alguma coisa ali. E é uma época também que ele é muito produtivo em pesquisa, em artigos, em escrita. Muita coisa legal dele vem dessa época. Foi um pouco mais tarde ali, depois que ele escreveu o Liberalismo, que é o livro que ele está explicando o que é liberalismo, e ele está explicando de novo, nesse contexto de caos. Nesse contexto de, mano... A gente tem a resposta disso, seus mocorongo. Para de tentar fazer a economia de guerra e planejamento e ouvir esses soviético maluco e esses fascista maluco. E só volta pra parada simples que funcionou. Qual é a dificuldade? E, por favor, vocês podem também resolver os seus conflitos étnicos e políticos e religiosos e tudo mais com... Vocês votam aqui, quem quer ir pra lá vai pra lá, secessão. Quem quer ir pra lá vai pra lá e acabou. Vocês podem fazer isso? Porque isso aqui claramente é muito melhor do que todo mundo se baionetar até a morte, sabe? Mas o que acontece é que os anos 20 passam, os anos 30 passam, os nazistas sobem ao poder e a Áustria é anexada. Ele estava em Viena. E como ele era um judeu, num país anexado pela Alemanha nazista, ele tem que dar no pé. Ele deixa toda a biblioteca dele para trás, a maior parte dos escritos dele eram considerados perdidos. Inclusive, a biblioteca dele é toda confiscada e é levada para a Alemanha, né? Os nazistas confiscam isso. E depois, quando os soviéticos invadiram a Alemanha, eles pegaram a biblioteca do Mises. Então, a biblioteca do Mises hoje está inteira em Moscou. O que é uma...
A história às vezes faz uns negócios, sabe? Mas ele tem que fugir pra Suíça. E aí, então, ele começa mais uma vida acadêmica, né? Porque perde a conexão com tudo que estava acontecendo. E depois, quando os nazistas invadem a França, né, olhando pra trás, a gente sabe, os nazistas não invadiram a Suíça. Mas olhando na época, você fala, cara, Áustria pra lá, nazistas pra cá, Itália pra baixo, e a França vai ser invadida e cair... Tô cercado, se eles invadirem a Suíça, morri. Então eles fogem pela França enquanto os nazistas estavam invadindo. Inclusive, teve pontos em que ele estava a menos de 50 km de distância dos tanques nazistas. Tipo, eles estavam ali e eles estavam tentando fugir pro outro lado, assim. Então ele tem que fugir, foge para os Estados Unidos, o que torna ainda mais hilário e ridículo a tentativa de pessoas de dizerem que era fascista. Cai num lago que se afoga, vai, você tá tentando fazer esse argumento. Mas enfim, ele foge para os Estados Unidos e lá ele começa então uma carreira que é o que é mais conhecido hoje, né? A imagem que a gente tem do acadêmico de cabeça branca de terno, sabe? Mas até então, ele tinha uma vida consideravelmente diferente. Eu quis mais trazer nesse vídeo foco para essa primeira parte, acho que a segunda parte vocês conhecem melhor. E aí ele tem uma situação curiosa, porque ele agora tá num país novo que ele não conhece, ele ele recebe o salário dele, vem de uma bolsa que colocam pra financiar a cadeira dele pra ele ser professor. E agora imagina isso, né? O que ele sabe é alemão e algumas outras línguas, e agora ele tem que aprender inglês do nada, e em poucos anos ele tá escrevendo em inglês, com a ajuda de um tradutor e tudo mais assim, mas produzindo pesquisa, produzindo ideias em inglês, com uma qualidade muito grande. Se você for ver o que estava sendo escrito na época, você vai falar, o cara é bom, velho. Então, assim, eu admiro muito a dedicação, porque é muito fácil você passar por tudo isso. Que, cara, sabe, eu acho o Mises meio rabugento e depressivo às vezes. Sim. Eu super entendo. Imagina você passar por isso, você tá vendo o fim de escola de livre mercado em economia, não só a escola austríaca, mas pensamento de livre mercado de maneira geral. Aí você serve a Primeira Guerra Mundial, você vê a Europa inteira indo caput depois da Primeira Guerra, na ascensão do nazismo, você tem que fugir pra Suíça, a Europa inteira cai pros nazistas, você fala, meu Deus do céu, termina a Segunda Guerra Mundial, agora tem os soviéticos ali, a Europa inteira ali, pelo fim dos anos 40 também, um socialistão de Estado interferindo em tudo. Cara, é bem difícil você olhar pra isso e falar assim, confia no pai que vai dar certo. Eu entendo ele ser rabugento e depressivo às vezes. Eu entendo que parte do que ele escreve tem às vezes um tom meio apocalíptico ou meio raivoso ou frustrado. Imagina você ter visto isso por 40 anos. Sabe, em 1912 ele estava escrevendo Teoria de Dinheiro em Crédito, então em 1952, 40 anos depois, ele tá nos Estados Unidos e tipo, agora a gente tem os soviéticos e... Isso não vai acabar nunca, sabe? Então eu admiro muito, muito a persistência dele em continuar trabalhando, em continuar... Vou continuar falando. Pô, sei lá, vou fazer o quê? Eu tenho muito... E eu não tô querendo me comparar a Mises, ok? Mas, antes que alguém tente, mas eu só tô dizendo assim, eu tenho muito esse pensamento às vezes de... E eu vou fazer o quê? Não, mas Rafael, você acredita na liberdade? Tá, cara, eu quero que aconteça. Eu quero que aconteça. Se eu não fizer, os outros não vão fazer. E com todo respeito, eu acho que eu consigo fazer isso aqui bem legal, inclusive. A gente consegue fazer um efeito legal, assim. Então, eu quero que o mundo seja assim. A minha alternativa é ficar sentado na cadeira... Que droga. Eu vou fazer alguma coisa, sabe? O que mais que eu posso fazer? Então, eu consigo olhar pra tudo isso que ele passou e pensar, nossa, cara, se a gente acha que hoje é difícil, imagina o que esse cara passou. Imagina quando ele tava pensando, cara, os tanques nazistas estão ali, bicho. Se o coronel lá virar os tanques pra rua, e diferente aqui, cortar o meu ônibus à frente, eu morri. Imagina estar nessa situação e pensando, e você escapar disso e falar, eu ainda vou tentar defender ideias de liberdade para isso aqui não acontecer de novo. E ele escreve 2 livros, inclusive, que são muito importantes, né? Lembra que lá atrás eu falei que tem uma galera que quer jogar ali como fascista? Ele escreve 2 livros que são muito importantes para counterar, né, ter uma resposta ao autoritarismo e ao totalitarismo, que é o Governo Onipotente e o Burocracia. Eu acho que mais pra frente eu posso fazer uma review mais detalhada deles, mas o Governo Onipotente basicamente narra a ascensão do nazismo e o Burocracia é autoexplicativa. Basicamente ele falando, essa porcaria aqui fica estragando tudo, certo? E são 2 livros em que ele descarrega
em cima dos caras. E eu 100% entendo. O cara tá há 30 anos, possivelmente mais, vendo toda essa desgraça, e ele escreve esses 2 livros pra falar: mano, agora vocês vão entender o tamanho da burrice. Ele tá escrevendo o Governo Onipotente em 1944, né? Ao mesmo tempo que o Hayek tava publicando O Caminho da Servidão, que ficou muito mais famoso, né? Mas os 2 livros tinham um espírito mais ou menos igual de dizer... Gente, vocês entendem que deu merda e não foi pouco? Assim, nesses últimos 30 anos ali, da Primeira Guerra Mundial até agora, 1944. Vocês entendem, assim, que talvez a gente tenha que se abrir a discussão de que erros foram cometidos? Deixa eu te explicar exatamente como isso aconteceu, pra você não fazer uma besteira dessas de novo. E por isso que eu estava citando esse livro do Governo Onipotente durante as eleições de 2017, 2018, por exemplo, que eu acho que é muito bom a galera ler para entender o que está acontecendo. E o Tucker depois se inspirou nisso para fazer o Coletivismo de Direita, que inclusive eu escrevi o prefácio. Eu escrevi o prefácio ou a orelha do livro? Cara, agora eu não lembro. Mas eu escrevi alguma coisa desse livro, foi legal pra caramba, eu tive um orgulho imenso de ter escrito isso. Mas o Tucker se inspira muito nesse livro, foi ele que me recomendou, né, originalmente pra eu descobrir esse livro aí, eu gosto muito dele. Então ele faz esse descarrego nesses livros pra avisar as pessoas dos erros. Então assim, eu tô focando nesses livros porque eles são um pouco diferentes do que, escola austríaca, teoria, papapá. Eu gosto desses outros porque eles são um pouco mais... Eu suponho que vários de vocês nem sequer conheciam isso e vários de vocês que até diziam que eram fãs de Mises não conheciam esses livros. Então por isso que eu queria trazer eles. Os links vão estar todos aqui na descrição, estão gratuitamente no Instituto Mises Americano, né? Tem o PDFzão. Se você quiser comprar, inclusive, por Kindle, deve estar tipo $2, $3, alguma bobeira assim, que vai tudo pro Instituto Mises Americano. Então, fora a taxinha da Amazon lá e tudo mais. Mas eu admiro muito no Mises, não só a contribuição para a ciência econômica. Eu nem falei da ação humana aqui, mas eu não queria focar nisso nesse vídeo. Eu não queria falar dessa parte econômica. Vocês já conhecem isso, mas eu queria pegar essas outras partes e falar, olha também o que esse cara passou e o que ele contribuiu pra gente. E eu acho que uma das coisas mais tristes de tudo isso é que, assim, ele morreu sem ver que ele estava certo. Ele morreu sem... ser provado, porque ele estava desde 1920 falando, gente, comunismo e socialismo não funciona. E daí um monte de gente falava, agora em 1968 e a União Soviética tá lá, e depois, e aí, Mises, né? Acho que tava errado, né? Ele falando, então, pela lógica não funciona, deve ter alguma coisa acontecendo lá, cara. Talvez os caras estão fazendo mercado negro, talvez eles estão copiando preços, talvez estão fazendo alguma coisa, talvez o país é, tipo, 50 vezes mais pobre do que vocês imaginam. E ele morreu e quase 25 anos depois, a União Soviética foi caída e todo mundo viu. Não, de fato, é um favelão autoritário, basicamente, e quase tudo que eles estavam falando era mentira. Então, eu admiro demais essa confiança nas suas próprias ideias, e eu acho muito triste que ele morreu sem ver o Instituto Mises existir, sem ver... Eu fico pensando, cara, e se ele visse hoje, nós aqui, tipo... 600 mil inscritos mais num canal vendo um vídeo sobre ele, ou todas as coisas que são faladas hoje, ou quantos esquerda ficam puto com ele hoje. Acho que ele ia ficar feliz com isso, vai, convenhamos. Ele ia falar, agora eles estão passando raiva. Minha vez, sabe? Acho que ele ia ficar assim um pouco. Ele não viu nada disso. Ele só morreu, tipo... um dia vão me ouvir. Um dia vão ler o que eu escrevi e falar... Putz, né? Tinha que ter ouvido o cara antes. E eu acho isso triste, mas isso me lembra de uma frase também, que eu printei e coloquei no header do meu Twitter, que é do Hans Hermann Hoppe, né? Traduzindo do inglês meio solto aqui. Mesmo que a gente não veja as nossas ideias triunfarem durante a nossa vida, nós vamos saber e ser internamente orgulhosos que a gente deu tudo que a gente tinha e que a gente fez... o que uma pessoa honesta e nobre tinha que fazer. E eu acho que é muito assim que o Mises viveu. É isso que eu tenho que fazer, é isso que eu defendo, é isso que eu acho que é o certo. Se não dá dinheiro, não dá dinheiro. Se não vão me ouvir, não vão me ouvir. Se vão ficar falando, a União Soviética deu certo, olha lá. Fala! Eu vou continuar explicando aqui, eu vou continuar trabalhando aqui. Porque é o que uma pessoa honesta e nobre tem que fazer. E eu carrego isso como uma lição, eu acho que é um exemplo muito forte pra gente carregar. Links dos livros que eu citei vão estar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.